Olá a todos e sejam bem-vindos a mais esse Lamedelogia Evangelho de São Tolkien. No último Est falamos sobre a infantilização da fantasia e a própria separação equivocada entre ela e os demais assuntos de interesse humano. Agora, nós vamos expor uma característica da obra de Tolkien que uma quantidade considerável de ditos especialistas parece não ter entendido. Tolkien e sua obra não são para eruditos. Mas, antes de começarmos, peço a você que já deixe seu like, compartilhe com seus amigos fãs de Tolkien e se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. Garanto que o conteúdo e a visão que você vai ter aqui não existe em nenhum outro lugar. Agora vamos lá. Se não eram muitas as pessoas que entendiam e compartilhavam a forma de pensar de Tolkien na época dele, hoje então estamos numa situação muito pior. O mundo de hoje ou mina o tempo de lazer das pessoas com o trabalho, ou com infinitas opções de distração, de modo que se tornou praticamente impossível para muitos ler qualquer coisa que seja com a calma e atenção necessárias. Além disso, a disseminação massiva de informação pelas redes nos torna mais suscetíveis aos vieses de interpretações furadas dos chamados influenciadores. Então, como podem ver, a coisa é crítica, e a diluição que permitimos com as máquinas e eletrônicos das nossas próprias capacidades humanas como memória, satisfação e comunicação era algo que Tolkien denunciava já na sua época. Mas sobre Tolkien e as máquinas, vamos deixar o link do nosso Golden Pill do mesmo tema na descrição. Bom, não é segredo que a informação é a maior droga desse século, e como todo vício, este se inclina radicalmente na direção daquilo que é fácil, abundante e de baixa qualidade. E somado a esse cenário terrível, ainda estamos passando por uma nunca antes igualada crise na imaginação, em que nada é criado, apenas recriado ou adaptado. Um terreno extremamente fértil para as mais escabrosas distorções e os maiores erros. Então, depois de tudo isso, o fato é que a literatura de Tolkien hoje está numa posição contrária ao que ele queria que estivesse. Ela se tornou erudita, com universidades estudando sua literatura, progressistas palpitando sobre o assunto. Seria cômico se não fosse trágico que as pessoas mais avessas à mentalidade simples e mitológica de Tolkien somassem tantos números e frentes, ganhando até direito para fazerem roteiros na Amazon. Já não bastava adaptarem uma obra fundamentalmente inadaptável. Bom, e no fim das contas, ela virou uma coisa séria de cunho acadêmico. Não é o que ele queria de forma alguma. No Sobre Histórias de Fadas, ele fala justamente disso. Ele, por exemplo, nega a divisão entre alta mitologia e baixa mitologia, na página 36 da edição HarperCollins. A própria defesa dos contos de fadas, que eram considerados como literatura inferior, já é uma prova dessa posição contrária a esse tratamento que fazem dele. A obra de Tolkien é contra a erudição, mas, como vivemos em tempos de pessoas que pouco leem e o que leem não entendem, pelas causas que citei brevemente agora há pouco, então pode ser que para você ainda pareça sim que Tolkien é uma literatura complicada. Então, veja, por exemplo, a carta 228 do livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Os editores suecos de O Senhor dos Anéis estavam em dúvida se incluíam os apêndices na edição deles. A resposta de Tolkien foi imediatamente se questionar se não ficaria com um ar erudito, e discorreu mais de meia página sobre isso. Em certo momento ele diz: "Eu acho que entendo os gostos das pessoas de mente simples como eu muito bem." Por que eu fiz esse recorte? Porque Tolkien se identificava como um homem simples e pretendia sua ficção para pessoas tão ou mais simples do que ele. Em Sobre Histórias de Fadas, ele também diz o seguinte: "O estudo pode de fato tornar-se deprimente. É fácil para o estudante sentir que, com toda a sua labuta, está recolhendo só algumas folhas, muitas delas rasgadas e apodrecidas, da incontável folhagem da árvore das histórias, com as quais a floresta dos dias é atapetada. Parece em vão aumentar o volume." O que vemos muito por aí são pessoas que Tolkien descreveu no seguinte trecho de Sobre Histórias de Fadas, abre aspas: "A fantasia, é claro, começa com uma vantagem, estranheza arrebatadora. Mas essa vantagem foi voltada contra ela e contribuiu para sua difamação. Muitas pessoas não gostam de ser arrebatadas, não gostam de qualquer interferência no mundo primário ou naqueles pequenos vislumbres dele que são familiares a elas. Portanto, de modo estúpido e até mesmo malicioso, confundem fantasia com sonho, no qual não há arte, e com distúrbios mentais, nos quais não há nem mesmo controle, como a ilusão e a alucinação." Fecha aspas.
O fenômeno estranho é que essas pessoas que não gostam de interferências no mundo primário, essas pessoas advogadas do status quo ou do realismo material, hoje aderem à fantasia de Tolkien, mas, obviamente, do jeito que lhes convém. Muitos tentam aderir corretamente, mas acabam lendo Tolkien de forma alegórica, algo que ele abomina. Alguns até mesmo arriam as calças para intenções corruptoras, assim que a grana bate na conta. Tipo os Tolkien Talks da vida. Então, vamos entender direito isso. Se Tolkien vem anunciar que a fantasia não é exclusividade infantil e até mesmo que é necessário uma pureza específica unida ao entendimento mais amadurecido, e também não escrevia para os eruditos e intelectualistas, o que ele estava fazendo então? Para entendermos a verdadeira mentalidade que Tolkien esperava, precisamos entender seu conceito de crença secundária. Recentemente, me deparei com um texto no Medium descrevendo a crença secundária como uma sensação de verossimilhança por algo que é sabido ser mentira. Algo como, isso aqui é mentira, mas é tão bem escrito que provoca a sensação de ser real. Essa definição tenta, mas erra. Isso me fez perceber que, de modo geral, não existem pessoas à frente do assunto que tenham realmente entendido. E, separados da mentalidade antiga como estamos, ficar sem entender esses conceitos fundamentais é o que explica tanta gente ler Senhor dos Anéis e O Hobbit e ainda falar bobagem. De forma simples e direta, crença primária é o que experimentamos primeiro, o mundo fenomênico, as regras da natureza, etc. Já a crença secundária não é num sentido de inferior, como qualidade ou ordem. Na verdade, ela é tão ou mais importante que a primária. Essa é a crença que vem depois, a que é adquirida por uma subcriação bem-sucedida. Esse é o estado ideal a se atingir quando lendo fantasia, a crença secundária, algo que Tolkien coloca nas mãos do artista apenas, mas que, hoje em dia, depende um pouco do leitor, na verdade, bastante do leitor, já que estamos com uma dificuldade de crença. A crença secundária não é a sensação de que a obra parece real, ou que poderia ser real, mas a constatação do sentido interno da obra, a constatação de que a obra é verdadeira, mesmo que não seja real, que ela é uma mentira verdadeira. Então veja bem, a religião é uma crença secundária. O cristianismo não é percebido no mundo, e sim adquirido pelas pessoas. Assim como diferenciamos no vídeo anterior, Tolkien mostra que o interesse e a compreensão dos contos de fadas só aumenta com o amadurecimento, se não encontrar oposição, como costuma acontecer. O mesmo pode ser dito do cristianismo. Entenda, esse paralelo não é nenhum absurdo, nem se diminui uma religião ao compará-la aos contos de fadas, embora essa comparação possa ser feita com essa intenção, erroneamente. É justamente o conto de fadas, o mito, a imaginação criadora, tudo isso que precisa ser entendido como da mesma natureza da profecia e da religião revelada. Afinal, o homem cria pela mesma lei com a qual foi criado. Veja, no final de Sobre Histórias de Fadas, Tolkien fala abertamente sobre a esperança de que as coisas que existem no mundo secundário venham a ser no primário, e compara com a alegria que já aconteceu de fato, a glória cristã. Segue o trecho. Não é difícil imaginar a empolgação e a alegria peculiares que alguém sentiria se alguma história de fadas especialmente bela se mostrasse ser primariamente verdadeira. Sua narrativa sendo história, sem, por meio disso, necessariamente perder a significância alegórica ou mítica que possuirá. A alegria cristã, a glória, é do mesmo tipo, mas é proeminentemente elevada e alegre, porque essa história é suprema e é verdadeira. A arte foi verifeita, Deus é Senhor dos anjos e dos homens e dos elfos. Lenda e história se encontraram e fundiram, fecha aspas. Então, o mundo secundário não é qualquer suspensão de descrença. Tolkien até mesmo rejeitava esse termo como um estado inferior, provocado por uma história mal sucedida em criar crença secundária. O mundo secundário é de uma natureza muito superior, ideal e potencialmente real no nosso mundo. Fantasia, se feita corretamente, transcende nossas noções rasas de entretenimento. Fantasia e a virada da eucatástrofe é a alegria que Deus pode dar existência no nosso mundo, caído, feio e incerto. Poucos são os bem-aventurados que podem vê-la dessa forma, e honestamente, os acadêmicos são aqueles que estão mais longe dessa percepção.
De fato, as universidades são muito eficientes em fazer você esquecer tudo aquilo que realmente importa e encher sua cabeça de informação inútil, como já testemunhava o genial William Blake há mais de 2 séculos. E, se você é interessado em quadrinhos, cinema, cultura pop em geral, com certeza já deve ter pensado em meia dúzia dessa espécie curiosa de acadêmicos especializados em vandalizar obras com seus instrumentos científicos. Mas fique tranquilo, nós aqui do Nova Gênesis vamos crescer e puxar o tapete de cada um deles. Então, já se inscreva se não for inscrito, ative o sino das notificações e aproveite a jornada. Esperamos que, se por acaso você tinha algum receio em ler Tolkien, que nesse momento ele já tenha cessado. E, principalmente, esperamos ter conseguido transmitir a você o quão visionário era esse autor, que até hoje muitos realmente se recusam a entender sua filosofia, justamente por ser tão espirituosa e diferente de tudo. É claro, não se esqueça também de deixar aquele like, comentário e compartilhar com os amigos. Tudo isso nos ajuda mais do que você pode imaginar. No mais, Nova Gênesis agradece imensamente a sua audiência e até a próxima.